Graça e paz, queridos. Pastor Alexandre aqui. E olha, hoje a gente vai estudar Gênesis capítulo 22. Eu vou botar a vinheta. Enquanto passar a vinheta, não esquece não. Curte, compartilha, se inscreve e bota lá para receber todas as notificações. Amém, querido? Logo depois da vinheta, vem comigo que a gente vai entender Gênesis capítulo 22. Graça e paz, queridos. Pastor Alexandre aqui de volta. E hoje a gente vai entender Gênesis capítulo 22. Amém? Olha só, o que é a série Gênesis? A série Gênesis é um estudo intensivo do livro de Gênesis. É uma forma que Deus colocou no meu coração da gente estudar o livro de Gênesis juntos, cada capítulo um episódio. Você lê a Bíblia e eu tento te explicar questões, algumas vezes práticas, para a nossa vida espiritual, para a nossa edificação, e às vezes questões teológicas também que surgem pelo meio do caminho. Eu vou colocar aqui em cima um card para você encontrar a série Gênesis. De qualquer forma, se esse card não funcionar, você vai lá no meu canal do YouTube e coloca lá playlists. Lá na playlists você vai encontrar a série Gênesis. Aí você vai encontrar os 22 episódios que nós gravamos até o momento. Você pega a sua Bíblia, lê capítulo 1 ao capítulo 22. Se você preferir, você pode ler o capítulo e assistir o episódio. Lê o capítulo e assistir o episódio. Se não, lê tudo de uma vez e assiste todos os episódios depois. Amém, querido? É uma forma de abençoar a sua vida, explicando para você os principais versículos, os temas-chave de cada capítulo. Então, vá lá, dá uma lida e depois volta aqui que eu estou te aguardando, logo depois do pause. Amém, querido? Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22 é um texto tremendo. É um dos textos bíblicos mais significantes que a gente tem. Gênesis capítulo 22 vai narrar quando Deus põe Abraão à prova, amado. Deus vai provar Abraão. A gente vai ver no capítulo 21 que Deus abençoa Abraão dando-lhe um filho das suas próprias entranhas, ou seja, Isaac nasce depois de 25 anos de promessa. Você vai ver lá no episódio do capítulo 21 falando sobre será que a promessa demora mesmo ou é a gente que exagera, né? Então você vai ver lá Deus falando com Abraão e entregando finalmente a conclusão da promessa a Abraão. Amém, querido? E aí nasce Isaac. Agora, no capítulo 22, se passaram alguns anos, tá? Isaac já está um rapazinho, e aí eu vou ler para você o que acontece aqui, tá? Depois dessas coisas, capítulo 22, a partir do verso 1, tá, gente? Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali, ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Verso 3, amado. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, e Isaac, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Verso 6. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaac perguntou: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram
juntos. Até o verso 8, querido, que eu quero dividir com você algo tremendo aqui dessa passagem. Amado, você já imaginou como é que pode? Num capítulo Deus conclui aquela promessa na vida de Abraão, e no capítulo seguinte Deus pede a Abraão exatamente a conclusão da sua promessa. Ou seja, no capítulo 21 Deus dá o filho a Abraão, e no capítulo 22 Deus pede esse filho de volta. Amado, eu quero começar esse episódio falando para você que é assim que Deus faz. Por muitas vezes Deus, Ele nos entrega uma promessa, Ele conclui a promessa nas nossas vidas e logo em seguida Ele nos pede essa promessa de volta. Ele nos põe à prova para saber até onde vai a nossa coragem, para saber até onde está o nosso coração. Muitas das vezes o nosso coração está na conclusão da promessa e não no Deus que fez a promessa. Por isso que no episódio passado eu falei que a gente precisaria viver o período que a gente acha que é demorado, que vai desde o início da promessa, quando Deus fala, até a conclusão da promessa, quando Deus cumpre. A gente precisa viver o processo, porque a maturação do processo vai nos dar condições de conhecer o Deus que fez a promessa. Por quê? O Deus que fez a promessa é a fonte de todas as coisas e dele procede todas as coisas. Então, amado, tem muita gente adorando a promessa e deixando de adorar o Deus da promessa. Enfim, Deus chega para Abraão e fala: Abraão, eu quero teu filho, teu único filho, o filho a quem tu amas. Amado, tu já imaginou Deus te pedir teu filho? Talvez você não tenha um filho único, né? Abraão não tinha um filho único, ele tinha Ismael também. Por isso que Deus vai falar assim, a quem tu amas, né? Vai tornar bem específico, porque se falasse qualquer filho, talvez Abraão fosse atrás de Ismael. Já parou para pensar nisso? Não, deixa Isaac quieto aqui, eu vou atrás de Ismael, vou buscar Ismael, vou sacrificar Ismael. Já entendi. Para muitos crentes da modernidade, seria a solução dos problemas. Iria pegar Ismael, que era o filho, né, do meio casamento, ou seja, filho da serva H, que Sara tinha dado a Abraão, e pronto, solucionou os problemas. Ficou vivo o meu primogênito, o meu Isaac, o outro morreu porque Deus pediu. Não, Deus vai bem no alvo. Deus vira e fala, aquele que tu amas, ou seja, Isaac. Não tinha para onde correr. O crente da modernidade, talvez, ele nem ia escutar toda a orientação. Ele ia atrás de Ismael, que era o filho bastardo, filho, né, fora do casamento, e ia tentar pegar Ismael para não, Deus me pediu Ismael, eu estou entregando com muita dor no coração, e pronto, resolvemos os problemas, fizemos uma queima de arquivo. Mas não, a gente vai ver mais à frente aí que Ismael está vivo e Ismael permanece, amém, querido? Então olha só, Abraão, amado, ele vai aceitar essa prova da parte de Deus. Diz a palavra que no dia seguinte ele preparou tudo. No dia seguinte ele pegou jumento, a lenha, a corda, a faca, o fogo, 2 servos e o rapaz, e foram para onde Deus iria mostrar. Nas terras de Moriá, Deus iria mostrar. Então, primeira coisa que a gente vai ver, obediência. Amado, se Deus hoje te pedisse a tua promessa de volta, você teria obediência? A gente vai ver em Hebreus capítulo 11, 8, falando sobre a obediência de Abraão. Se Deus te pedisse a tua promessa, aquilo que você ama, que Deus te deu, que você tem convicção no teu coração, você seria obediente em entregar? A segunda característica que a gente tem que falar de Abraão é o que a Bíblia toda fala, a fé de Abraão. Romanos 4, verso 11, Abraão teve uma fé inabalável. Abraão foi o tempo inteiro, ele caminhou com o menino, ele sabia que ele estava levando o menino para ser sacrificado, mas ele não duvidou que Deus poderia prover. Ele fala para o menino, quando o menino pergunta, eles subindo juntos, sozinhos, o monte, o menino fala, pai, eu estou vendo fogo, eu estou vendo a faca, a lenha está aqui na minha mão, mas cadê o animal que vai ser sacrificado? E aí Abraão fala, Deus providenciará para si cordeiro para o holocausto. Amado, e Deus providenciou. Abraão naquela época já profetizava a atitude de Deus. Não é à toa que
Abraão, amado, vai se tornar amigo de Deus, como fala em Tiago 2,23. Diz que Abraão creu, isso lhe foi imputado por justiça. Abraão creu, amado. Abraão não duvidou. Quando Deus manda ele sair da terra, ele sai. Quando diz que ele vai se tornar uma grande nação, a gente vai ver no próximo episódio que Abraão comprou essa ideia da parte de Deus. Ele sabia que ia se tornar uma grande nação. A gente vai ver Abraão sempre caminhando pela fé. Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça, diz Tiago. E ele foi chamado de amigo de Deus. Aonde eu quero chegar, amado? Eu quero chegar no seguinte e deixar essa mensagem para você, que é a mensagem-chave desse capítulo. Quando Abraão levanta a mão com a faca, ele amarra o menino, coloca sobre ali. Primeiro ele monta um altar. Primeiro ele coloca um altar, depois ele coloca a lenha, ele amarra o menino, tá tudo lá no capítulo 22, você pode ler. Coloca o menino, quando ele levanta a faca que ele vai imolar Isaac, aparece o anjo do Senhor, anjo com A maiúsculo. Uma principal linha de teólogos diz que quando o anjo do Senhor é com A maiúsculo, é o próprio Jesus que se apresenta e chama por 2 vezes, Abraão, Abraão. E aquilo ali significa a urgência. A urgência. O anjo do Senhor, quando fala Abraão 2 vezes, toda vez que na Bíblia a gente lê um nome falado 2 vezes, é a urgência, é aquele senso de para, não faz isso. E aí o anjo fala, não faça mal nenhum ao rapaz. Agora sei que você teria coragem de me entregar o teu filho. Amado, o anjo do Senhor, com A maiúsculo, esperou até o último segundo. Se ele não fala naquele momento, Abraão desceria a faca em Isaac. E tão somente por isso, Abraão é considerado amigo de Deus. Sabe por quê, amados? Porque Deus procura amigos na face da terra. Tem gente que olha e fala, Abraão é amigo de Deus, como quem diz que só Abraão levou esse título. Não, na verdade, quando Deus enviou o seu filho, Jesus, ele queria ter muitos amigos. Dá uma olhada lá em João capítulo 15, versículo de 14 a 15. Vai ver o que Jesus está falando. Ele reúne os discípulos e fala assim, olha, já não vos chamo mais de servo, mas vos chamo de amigo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. No entanto, vocês têm conhecimento de tudo que eu tenho falado, que eu ouvi do meu Pai, eu tenho passado para vocês. Gênesis capítulo 18 diz, Deus fala, por acaso ocultarei eu a Abraão alguma coisa do que eu vou fazer? Deus, ele costuma dividir os seus segredos, dividir as suas manifestações, a sua vontade, aquilo que ele vai fazer com aqueles que são chamados de amigos. Mas para ser amigo de Deus, amado, Deus, ele vai nos colocar à prova, porque Deus quer saber se eu e você temos a semelhança dele, porque para ser amigo, você tem que ser semelhante. Abraão não quis saber, ele ia entregar o filho dele em holocausto. Ele não poupou o seu filho. Você conhece essa história de um Deus que não poupou o seu filho e que entregou o seu filho e que não hesitou em entregá-lo em holocausto? Pois é, essa mania que Deus teve, esse pensamento que esse Deus teve, essa ideia que Deus teve, Deus queria ver se Abraão também teria. Porque amigos costumam ter semelhanças. Amigos costumam ter ideias parecidas. Amigos têm sinergia de pensamentos. Amigo fala de querer muito bem. Amigo fala de ter lealdade. Amigo fala de ter reciprocidade. Então, amado, quando você pensar em ser amigo de Deus, pense o seguinte, Deus vai querer saber de mim se eu sou semelhante a Ele. Se eu tenho coragem de ter algumas atitudes altruístas que Deus teve. Deus vai querer saber no meu coração se eu tenho coragem de entregar o meu melhor. Deus não hesitou em entregar o melhor dele, ele entregou o seu filho por mim e por você. E Deus quer saber se você tem a mesma coragem de entregar o teu melhor para Deus.
Por isso, amado, quando Deus te provar, saiba, Deus está querendo saber se você amadureceu, se você é obediente, se você tem fé, se você ama-o acima de todas as coisas, inclusive acima da promessa, da bênção da sua promessa, se você tem condições de ser amigo dele. Quer ser amigo de Deus? Se deixe ser provado, amada. Quer ser amigo de Deus? Seja semelhante a Ele. Amém, querido? Olha só, eu quero te pedir, não deixe de espalhar essa palavra, não. Tem muita gente precisando encontrar o caminho de ser amigo de Deus. Tem muita gente leal, responsável, sincero, que quer o bem, que ama o Senhor sobre todas as coisas, mas não entende os momentos de prova, não entende que Deus nos prova para saber aonde nós estamos, não entende que Deus nos prova para saber aonde está o nosso coração. Então, olha, curte, compartilha essa palavra, não deixe de espalhar, não é para ficar famoso, não, é porque tem muita gente precisando. Muita gente vai ouvir essa palavra aqui e vai entender que nos piores momentos de prova, Deus estava buscando amigos para Ele poder revelar a sua vontade. Amém, querido? Fica com essa palavra, fica com Jesus, amado.